E se a liberdade tivesse o sol de passos contidos na escuridão? E se a sobrevivência dependesse de uma marca simples numa porta e de um silêncio que ninguém conseguia manter? E se a linha entre a vida antiga e a vida nova não fosse uma fronteira de pedra, mas uma faixa de água, negra como noite, esperando um vento que ninguém controla? Naquela última noite no Egito, a história não se parecia com uma marcha, parecia um suspiro preso. O Egito era um mundo de ordem e peso. Colunas altas sustentavam tetos pintados, corredores longos guardavam ecos de decisões, e o rio, sempre o rio, continuava correndo como se nada pudesse abalar a engrenagem do império. Mas havia um tremor invisível por baixo das coisas. O povo sabia, os guardas sabiam, até os servos nos pátios do palácio sabiam. E no meio desse cenário, Moisés e Arão permaneciam firmes, não por força de armas, mas por uma palavra que vinha antes deles e maior do que eles. O Senhor havia dito a Moisés que uma última praga viria sobre o Egito, e depois disso, o rei os deixaria ir. Não seria uma negociação lenta, seria um empurrão definitivo, uma ferida que atravessaria o orgulho e atingiria o centro das casas. Moisés já não falava como quem tenta convencer, falava como quem anuncia o inevitável. E, antes que a noite chegasse, vieram as instruções que parecem simples, até que se entende o que elas exigem de um povo com medo. Cada família de Israel deveria separar um cordeiro, sem defeito, e guardá-lo até o tempo determinado. A carne seria assada ao fogo, o pão seria sem fermento, as ervas seriam amargas. Tudo comido às pressas. Cintos apertados, sandálias nos pés, cajado na mão. Não como um banquete de festa, mas como um instante de decisão. Como alguém que já ouviu passos na rua e sabe que não há tempo para hesitar. E havia um sinal. O sangue do cordeiro seria colocado nos batentes e na verga das portas. Uma marca do lado de fora, visível na penumbra. Não era um amuleto egípcio, não era magia de mercado, não era truque de sacerdote. Era obediência silenciosa, feita com mãos tremendo, em casas onde crianças perguntavam baixo e adultos engoliam em seco. Naquela noite, o lar seria ao mesmo tempo abrigo e fronteira. A luz das lamparinas tremeluzia dentro das casas de Israel. O cheiro de fumaça e carne assada se misturava ao pó que sempre parecia flutuar no ar do Egito. Do lado de fora, as ruas estreitas guardavam sombras. Havia gente acordada demais para uma noite qualquer. Havia também quem tentasse dormir como se o perigo fosse embora se ninguém olhasse para ele. Em algum lugar, numa casa simples, um pai segurava um recipiente com sangue, encarando a porta como se ela fosse de repente a coisa mais importante do mundo. Ele não era soldado, não era nobre. Era só um homem acostumado a obedecer ordens de outros. Mas naquela noite, ele obedecia a uma ordem diferente. E quando ele marcou a verda e os batentes, o gesto pareceu pequeno, e ainda assim, pesado como pedra. Uma marca no limiar. Um sim dado sem aplausos. Dentro, a família comia. O pão sem fermento quebrava seco. As ervas amargas não deixavam ninguém esquecer que a vida ali tinha gosto de sofrimento. O cajado encostado na parede parecia dizer: ainda não acabou. E do outro lado das portas, o Egito inteiro respirava como um animal grande, sem saber que estava prestes a estremecer. Então veio a noite. Não veio com trovões para anunciar. Veio com uma profundidade de silêncio que faz o coração bater mais alto. À meia-noite, quando o sono é mais vulnerável e o mundo parece distante, o juízo do Senhor atravessou a terra. Em casas egípcias, do palácio ao casebre, algo se rompeu. A Escritura diz que morreu todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere.
e também os primogênitos dos animais. E o Egito acordou num clamor. Não foi um grito isolado, foi um som que se espalhou como fogo, rua após rua, bairro após bairro, uma onda de desespero que nenhuma guarda consegue conter. Portas se abriram de supetão, lamparinas caíram e foram erguidas de novo. Pessoas correram sem direção. Em muitos lugares, a madrugada foi tomada por choro e confusão. Não era uma dor que se explica, era uma dor que invade. Nas casas de Israel, as famílias ficaram dentro, as portas marcadas do lado de fora. O ar pesado, a respiração curta. Talvez alguém tenha segurado a mão de alguém com força demais. Talvez uma criança tenha se encolhido no colo da mãe. Mas eles permaneceram. E naquela permanência havia uma coragem estranha. Não a coragem de atacar, mas a de confiar. No palácio, o brilho do ouro não protegia ninguém. Cortinas finas tremiam com o movimento apressado de servos. A pedra dos corredores devolvia ecos de passos correndo. O próprio faraó se levantou de noite, e com ele os seus oficiais. A autoridade que costumava falar com calma, agora respirava como quem foi surpreendido por algo que não pode dominar. E então veio a ordem que Moisés esperava, mas que ninguém queria receber daquele jeito. Faraó mandou chamar Moisés e Arão de noite. E as palavras que saíram do trono não foram uma proposta, foram um rompimento. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. E não foi só isso. Ele falou dos rebanhos, das manadas. Falou para levarem tudo. E num detalhe que revela o tamanho do impacto, ele ainda disse: e abençoai-me também. Era como se o Egito, de repente, tivesse pressa. Os egípcios apertaram Israel para que saísse logo da terra, porque diziam: todos morreremos. O que antes era proibido, agora era exigido. O povo que antes era mantido preso, agora era empurrado para fora. A liberdade chegava com um som de vozes tremendo e mãos apressadas. Os israelitas fizeram o que Moisés havia orientado. Pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e vestes. E o Senhor lhes deu favor aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhes davam o que pediam. Não parecia saque de guerra, parecia uma transferência precipitada, um povo saindo na pressa, outro povo tentando aliviar a própria aflição dando o que tem. E começou o movimento. Fermento não houve tempo de usar. A massa foi levada antes de levedar, embrulhada em trouxas. Panelas simples, pedaços de tecido, água em odres, crianças acordadas no colo, idosos apoiados em bastões. Rebanhos se juntaram no murmúrio de cascos e balidos. O povo saiu de Ramessés para Sucote. A escritura menciona uma multidão grande, e também uma mistura de gente, além de muitos animais. Era um êxodo, uma partida coletiva que transforma ruas em rios humanos. Na escuridão antes do amanhecer, a poeira começou a subir com os primeiros passos. O céu ainda era um teto pesado, mas o horizonte já guardava um tom de cinza pálido. E, enquanto os israelitas se afastavam das construções do império, algo novo os acompanhava. A presença do Senhor, que os guiava de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não era um fogo comum, não era uma fogueira carregada, não era um truque de sinalização. Era uma coluna visível, imponente, que mudava a paisagem do caminho. E sob aquela condução, o povo avançou, não pelo caminho mais curto que passava pela terra dos filisteus, porque o Senhor disse que, vendo a guerra, o povo poderia se arrepender e voltar ao Egito. Em vez disso, foram conduzidos pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho.
E ali, no meio da saída, uma reviravolta. O Senhor falou a Moisés que o povo voltasse e acampasse diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Um lugar que parecia, aos olhos humanos, um erro. Um ponto onde o mar fechava o caminho e as elevações e regiões ao redor não ofereciam uma rota fácil. Era como se o povo tivesse caminhado direto para um beco sem saída. Quando Faraó soube que o povo havia fugido, o coração dele e de seus servos mudou. A dor não anulou o orgulho. O vazio deixado pela partida revelou um custo político e econômico que agora queimava como raiva. E eles disseram: "Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir?" E então, o som de preparação de guerra voltou ao Egito. Faraó aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos. O que antes era pressa para expulsar, se transformou em pressa para perseguir. Enquanto isso, no acampamento junto ao mar, o vento tinha um cheiro diferente. O deserto sempre tem seus sons: areia se movendo, tecido batendo, animais inquietos. Mas havia uma expectativa no ar. Muitos ali já tinham visto sinais, já tinham visto pragas, já tinham comido aquela refeição com pressa, mas agora estavam fora, e a liberdade ainda parecia frágil, como algo que pode ser arrancado. E então, ao longe, surgiram as marcas do perigo. Primeiro, talvez, um brilho. Depois, uma nuvem de poeira no horizonte. E então o som: rodas, cascos, metal. Um ritmo de guerra que o Egito conhecia bem. Quando os israelitas levantaram os olhos, viram os egípcios marchando atrás deles. E o medo caiu sobre o acampamento como uma sombra densa. Não havia para onde correr. À frente, o mar. Atrás, o exército. Ao redor, o deserto. Aquele lugar, que já parecia estranho como acampamento, agora se transformava em armadilha. E o povo clamou ao Senhor. Mais misturado ao clamor, veio a acusação. A voz do pânico procurando um culpado que possa ser tocado. Eles disseram a Moisés: "Foi por não haver sepulturas no Egito que nos tiraste de lá, para que morrêssemos no deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito?" E lembraram as palavras de antes, como se quisessem reconstruir um passado que já estava rompido. "Deixa-nos servir aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto." Moisés, no entanto, não respondeu com pânico. Ele se colocou diante do povo como uma rocha diante da onda, e disse: "Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. E ainda, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Havia uma pausa pesada depois dessas palavras. Uma pausa em que o coração ainda bate, mas a mente tenta alcançar o que a fé está dizendo. E, naquele intervalo, o Senhor falou a Moisés: "Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem." E então veio a ordem impossível: "Levanta a tua vara, estenda a mão sobre o mar e divide-o." Moisés caminhou, o cajado na mão, o rosto marcado pelo deserto e pela responsabilidade. Ele não era um mago. Ele era um homem que já tinha tremido diante de uma sarça ardente e já tinha dito que não sabia falar bem. Mas agora ele estava ali, no limite do mundo conhecido, segurando um pedaço de madeira como se segurasse uma sentença. E algo aconteceu atrás do povo. O anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. A coluna de nuvem também se deslocou. Saiu de diante deles e se pôs atrás. E ela veio entre o arraial dos egípcios e o arraial de Israel. Para uns era nuvem e trevas, para outros iluminava a noite. De um lado, confusão, do outro, proteção. E naquela noite, um não se aproximou do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar.
E o Senhor fez retirar ao mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O vento não veio como brisa, veio como insistência, como força constante. O som dele atravessava as tendas, agitava mantos, fazia areia bater no rosto. A água começou a recuar. O impossível começou a se desenhar no escuro. A Escritura diz que as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas foram-lhes como muro à direita e à esquerda. Imagine o primeiro passo. A areia úmida sob as sandálias, o cheiro salgado, o eco do vento nos ouvidos. A parede de água, escura e viva, erguida de cada lado como um limite que não pode ser tocado. Não era uma trilha larga e confortável. Era um corredor de assombro. Um caminho que não existia antes, agora aberto por ordem do Senhor. O povo começou a atravessar. Homens carregando trouxas e ferramentas simples. Mulheres segurando crianças. Jovens conduzindo animais assustados. Idosos avançando com cuidado. Tudo sob a luz tremeluzente. Talvez da coluna de fogo, talvez de tochas improvisadas. Talvez do reflexo estranho da água ao lado. Cada passo era uma escolha. Parar era morrer. Voltar era impossível. Atrás deles, do outro lado, os egípcios viram o caminho. Viram o povo indo. Viram o mar aberto. E decidiram entrar. Os egípcios perseguiram e entraram atrás deles no meio do mar. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Mas, quando a madrugada se aproximava, a ordem do mundo começou a se inverter para eles. A Escritura diz que, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o perturbou. As rodas dos carros emperraram. O avanço se tornou pesado. O chão, que parecia firme, se tornou traiçoeiro. O exército que veio com certeza começou a sentir a mão invisível do juízo. E então uma frase nasceu no meio do pânico egípcio, curta, direta, como uma verdade que chega tarde. Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Mas agora era tarde para simplesmente recuar. O corredor de água não era uma estrada comum. Era um caminho que existia por vontade de Deus e para um propósito. E o propósito estava se completando. Do lado de Israel, a travessia se aproximava do fim. Os primeiros chegaram à margem oposta. A areia do deserto voltou sob os pés. O ar ficou mais seco. A sensação de espaço aberto trouxe um alívio momentâneo. Mas a maioria ainda estava no meio. Ainda havia vozes, animais, passos, respiração. Ainda havia, atrás, o som do Egito, lutando contra aquilo que não entende. E o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés ergueu a mão mais uma vez. O vento que tinha sustentado o impossível começou a ceder. A água, contida como se fosse parede, voltou ao seu lugar. A Escritura descreve o retorno do mar cobrindo carros e cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia entrado atrás deles. E diz, com peso final: nenhum deles ficou. Quando o sol começou a levantar no horizonte, a luz dourada tocou a superfície do mar como se nada tivesse acontecido. Mas para Israel, tudo tinha mudado. A noite não tinha sido só uma fuga, tinha sido uma passagem. O povo viu a grande mão do Senhor contra os egípcios, e temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. E então, quando o fôlego voltou e o choque começou a se transformar em entendimento, nasceu um cântico. Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor, um canto de vitória e reverência. Não era propaganda de guerra, era a resposta de quem viu o impossível e percebeu que não foi por própria força. E Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim na mão, e as mulheres saíram após ela com tamborins e danças, respondendo em louvor. O deserto ainda estava ali. A jornada não tinha terminado. Eles ainda teriam sede, fome, dúvidas e longos dias de caminhada.
Mas aquela manhã tinha um marco que ninguém poderia apagar. Eles tinham atravessado onde não havia ponte. Tinham passado pelo limite onde toda a lógica humana diz: acabou. E do outro lado, o ar parecia diferente, como se a liberdade tivesse finalmente aprendido a respirar.